Deus está nesse lugar, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Chama aqui, por favor, pastor Edson. Peço ao nosso irmão Bruno, por favor, ore ao Senhor. Entrego no altar do nosso Deus a vida do pastor Edson, tudo que o Senhor ainda tem a falar aos nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Senhor, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor realiza em nosso meio, pela Tua presença que é real neste lugar, Senhor. E neste momento, a Tua igreja aqui reunida, Senhor, mais uma vez anseia e pede o alimento que vem de Ti, Pai. Toma em Tuas mãos o Teu filho, pastor Edson, e que o Senhor possa estar usando, como sempre, de maneira especial para o Teu povo essa noite. Fala ao coração do Teu povo, Senhor. Mais uma vez sacia a nossa fome, a nossa sede por Ti, Senhor. Prepara os nossos corações para receber da Tua boa palavra e que ela venha frutificar e produzir tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Sinta-se à vontade, Senhor, para operar milagres em nosso meio. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, ó Deus. Ser conosco mais uma vez nesse instante é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido aqui à frente as crianças de 2 a 7 anos. As crianças de 2 a 7 anos. Olha só a alegria, olha só. E não reclama não, irmãos. O Senhor falou, deixa vir a mim os pequeninos. Ainda puxa a nossa orelha. Convido aqui o irmão Felipe. Vai estar orando pelas nossas crianças. Daqui sairá homens e mulheres que farão a diferença em sua geração. Para a glória do nosso Deus. Irmão Felipe, ore ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. É isso mesmo, irmão. Deixa eles, deixa os pequeninos. Que noite, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja cada vez mais abundante na vida dos irmãos. Que noite gloriosa, né, irmãos? Nós fomos conduzidos pela equipe de louvor, pelo Ministério Transbordar, a hinos que exaltam o nome do Senhor em todos os hinos, principalmente nos 2 primeiros, né? Jesus, Jesus, Jesus. E depois, glória, glória, te damos glória. Aí a gente vai entendendo muito bem a multiforme graça de Deus na vida de cada adorador, né? E a gente vai entendendo porque alguns irmãos, às vezes um levanta as mãos, uns fecha os olhos. Isso é individual de cada um, né? Isso é tremendo. E a gente vai entendendo algum, né, terra, porque às vezes alguns dão uma rodada, não aqui, né? Mas não, eu estou falando assim, né?
a gente tem que entender e aprender a deixar o irmão adorar a Deus em paz. E Deus não precisa da nossa adoração, sabia? Não. Ele é adorado 24 horas por dia, lá na glória. Santo, 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 santo. E numa perfeição, não é verdade? Mas a mim e a você, Ele permite a nossa adoração, porque Ele quer fazer de mim e você cada vez mais semelhante com Ele. Eita, que Deus é esse? Tudo que Ele nos permite é para o nosso bem-estar, porque se eu não adorar Ele, Ele não perde a sua glória, Ele não perde a sua majestade, Ele não perde a sua realeza, Ele é inatingível. Mas à medida que nós vamos adorando ao Senhor em espírito, em verdade, prestando um culto racional a Ele, sabe que está acontecendo no seu coração? Transformação, mudança, desejo. Todos nós estamos aqui com o único objetivo de adorar Ele, de sair daqui, erramos, falhamos, mas nós estamos sempre no processo, irmãos. Então abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite sobre o seguinte tema: uma igreja prosseguindo para o alvo. Uma igreja prosseguindo para o alvo. E qual é o seu alvo? O alvo para Paulo, o apóstolo Paulo, era Cristo. O alvo para o apóstolo Paulo é a se tornar cada vez mais semelhante ao seu Senhor, na questão moral, na questão espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Uma igreja prosseguindo para o alvo. Uma vez que eu falo em igreja, eu estou falando de pessoas. Então, quem aqui é a igreja do Senhor está prosseguindo para o alvo? Levante uma das suas mãos. Oh, glória! Então, estamos caminhando junto, prosseguindo para o alvo. Para o alvo que é Jesus, né, meus irmãos? E diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Uma igreja prosseguindo para o alvo. E diz assim, apóstolo Paulo, ele fala de experiência própria dele, e eu fiquei, meu Deus, se um homem que chegou nesse nível espiritual, se esse homem que chegou a uma maturidade tão tremenda na presença do Senhor, ele diz que não chegou à perfeição, imagine eu. É aí que eu tenho que prosseguir mais, né, irmão? O homem que viu o céu, o homem que escreveu 13 cartas, e ele diz assim, olha, eu não cheguei à perfeição não, mas sabe de uma coisa? Eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu ainda não alcancei, mas eu não vou deixar que o meu passado me impeça esse processo maravilhoso do Espírito Santo para alcançar a perfeição. E diz assim a palavra do Senhor: não que eu a tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus. A igreja de Filipos, irmãos, foi fundada, organizada por
pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja organizada por Paulo na Europa. E é interessante que essa igreja nasceu na casa de Lídia. No capítulo 16 de Atos, em casa você faça a leitura, né? Ali inicia-se a igreja, numa casa, que coisa maravilhosa, hein? Você que tem um PGM aí, maravilha, hein? A igreja do Senhor na sua casa, e daí vai acontecer coisas maravilhosas, porque aonde está a presença de Deus, irmão, o negócio é tremendo. E é interessante que na prisão, ele escreve essa carta na prisão. Você veja, se o diabo pudesse fazer de forma diferente, talvez ele faria. Ele levou Paulo à prisão, usou situações, e ele foi muito infeliz, porque da prisão Paulo escreve a maioria das cartas. Deus é Deus, né, irmãos? Quando João é levado para a ilha de Patmos, o diabo pensou assim: eu vou paralisar ele. Aí ele escreve Apocalipse, 1 João, 2 João. Que Deus é esse? E aí nós estamos usufruindo do escrito de Paulo, e ele preso, e essa é uma das cartas. E aí ele escreve à igreja de Filipos, que era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região hoje que faz parte da Grécia. E ele usa a figura alvo. Quando fala alvo, você pensa de repente, quem é menino aqui, né? Nós que fomos adolescentes, meninos, bola de gude. Eu era péssimo em bola de gude, meu irmão, só vivia pelado. Eu era pelado, Grace. Eu era capão, a palavra que se dava era capão. Quem aqui é capão? É isso mesmo, acertei? É capão, pertinho, eu mirava e errava. Ou então dava o ganso, e a mão ia lá na cima. Quem é uma jovem não sabe o que é isso. Eu tinha um alvo, o alvo era a bola de gude, e eu errava o alvo. Quem aqui jogou boliche, né? 4 lá do lado, 4 daqui, e você mirava e, pô, caramba, errava. E aquele tiro-alvo do parque, aquele é brabo, hein? Que você arrolha, faz isso, ó. Ali é um esquema ali, pastor Marcos, para a gente não acertar o alvo. Às vezes nós erramos o alvo. Eu só vivia duro na bola de gude. Eu tinha muito colega que eles eram mirolha. Não é do teu tempo não, tu é jovem. Tu pegou também? Então tu é velho, hein? É mirolha. Eu tinha o alvo era a bola de gude, Rodrigo, e eu mirava e errava. Mas tem um alvo que nós não podemos errar. E esse alvo é Cristo, e o apóstolo Paulo está falando deste alvo, que é Cristo. E no dicionário bíblico, essa palavra alvo é o ponto a que se deseja chegar. Então Paulo, ele tem o desejo de chegar, e ele é interessante que ele diz assim, olha, esquecendo as coisas que para trás ficam, passado. Eu não cheguei à perfeição ainda, quanto a mim, presente. Mas eu penso, almejo, desejo um futuro extraordinário, porque o alvo não muda, o alvo é Jesus. E segundo Israel Belo, no seu livro Pastoreado por Paulo, ele usa os 3D. Está pensando em cinema, alguma coisa? Não é isso não. É o 3D. Para atingir o alvo, tem que ter desejo. Para atingir o alvo, precisa ter decisão. Para atingir o alvo, precisa de disciplina. Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, eu esmurro meu corpo e levo a servidão, para que eu possa salvar muitos e eu mesmo ser reprovado. Qual é o seu alvo? E o escritor de Hebreus, ele diz assim, olhando para o Edson,
olhando para fulano, ciclano, beltrano, mas ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Para quem você está olhando? Qual é o seu alvo? Eu esqueci as coisas que para trás ficam. Eu não vou deixar o passado impedir a obra extraordinária que o Espírito Santo tem em minha vida. Então eu deixo o passado para trás, eu deixo as frustrações para trás, eu deixo as decepções para trás, eu deixo o pecado para trás, porque eu tenho que prosseguir, porque eu tenho um alvo, eu sei onde vou chegar, e eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu não cheguei à perfeição, porque existia um grupo muito perigoso na igreja, 2 grupos, 3 grupos na igreja do primeiro século. Os judaizantes, os gnósticos, que dizia que a matéria é má, então eu posso pecar a granel, que é a alma que vai ser salva. Isso é a maior falácia, armadilha de Satanás. Aí o João vai combater isso, não ameis o mundo, seja santo. E havia o grupo dos perfeccionistas, este que Paulo está falando. Eu não cheguei à perfeição, não. Eles diziam que já tinham chegado à perfeição, que a ressurreição já tinha acontecido. E eu fiquei, meu Deus, glória a Deus que a ressurreição não aconteceu ainda. Imagine esse corpo. Não chegou. Aí ele fala assim, ó, eu não cheguei à perfeição. Eu deixo as coisas que para trás ficam, a lei, e eu prossigo para o alvo. Eu avanço para o alvo. Eu sei aonde vou chegar. Eu já me vejo perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu me vejo perfeito, mas eu preciso continuar. Você precisa continuar. Dá um toque aí no amigo, no irmão aí. Você prossegue. Continua. Você não é perfeito. Você ainda não está pronto. Você está inacabado. Só que na eternidade, Deus já te vê perfeito. E você tem que se ver perfeito, mesmo não sendo perfeito, para você não desistir da caminhada. Mas uma igreja prosseguindo para o alvo, eu quero utilizar-me de alguns versículos bíblicos da mesma carta. Eu sei que eu tenho que deixar as coisas para trás, eu não cheguei à perfeição, eu preciso prosseguir, eu tenho um alvo que é Cristo Jesus, e esse alvo, Paulo está querendo dizer que ele quer cada vez mais se tornar semelhante com o Senhor, crescer na forma moral, na forma espiritual. É por isso que ele fala assim, ó, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo que ele é perfeito, que não existe ninguém perfeito. Ele está apontando para aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Mas me imite no meu empenho de ser melhor a cada dia. Me imite no meu empenho de me se tornar cada vez mais semelhante com o Senhor. Me imite o meu esforço. Eu sou exemplo para vocês. Desde quando eu caí em Damasco. Às vezes uma queda faz bem, hein? Às vezes uma queda... Quando você entende o porquê da queda. Que quando você entende o porquê da queda, você se levanta melhor. Quando Paulo cai do cavalo, ele já levanta convertido. Talvez o que você está passando nesta noite, ou entrou aqui durante sua vida, é exatamente porque Deus quer te levantar melhor. Quando Pedro caiu, negou Jesus, ele se levantou melhor. Às vezes uma queda é para o seu bem. Quando Nabucodonosor achou que é o tal, Deus falou, vamos dar uma voltinha lá, vamos lá entre os bichos lá, vai dar uma voltinha lá, fica lá um tempinho lá, para você saber que a glória é minha, a honra é minha, o louvor é meu, é eu que faço, eu que transformo. Aí o homem foi, voltou melhor, dando glória ao Senhor. Então eu quero destacar com você, primeiro, uma igreja prosseguindo para o alvo, deve cooperar
com o Evangelho. Se você está prosseguindo para o alvo, para a perfeição em Cristo Jesus, você deve ser um cooperador do Evangelho. Porque olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 5. Presta atenção, deixa a sua Bíblia aberta, o celular, tá? Porque você acompanhar, isso vai me ajudar muito. Né? Uma igreja prosseguindo para o alvo é uma igreja que deve cooperar com quem? Com o Evangelho. Olha o que diz Paulo, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Vamos repetir todo mundo junto? 5? Vamos lá? Uma igreja prosseguindo para o céu deve cooperar com o Evangelho. Paulo está dizendo assim, poxa, eu estou preso aqui, mas sempre que eu me lembro de vocês, eu me dá alegria, me dá gozo, eu me regozijo pela cooperação de vocês pelo Evangelho, pela causa do Senhor. E ele diz o seguinte, desde o primeiro dia até agora. Isso significa constância. É uma cooperação constante, uma igreja constante. Paulo diz assim, ó, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia onde a igreja foi fundada lá na casa de Lídia. Vocês continuam cooperando. Vocês continuam firmes, cooperando com a pregação, com a oração e com os recursos. Uma igreja prosseguindo para o céu, para o alvo que é Jesus, deve cooperar com o Evangelho. Deve ser constante. Ah, pastor, eu cooperava. Aí vai lá para o passado, as coisas que para trás ficam. Eu já trabalhei muito. Ué, morreu? Hã? Não, eu já fiz muito, já trabalhei muito. Ué, aposentadoria especial? 25 anos de trabalho? Tem aposentadoria especial, 10 anos, 15 anos e 25 anos. Já se aposentou? Não coopera mais não? Coopera com a pregação. E Paulo vai dizer isso, que as minhas prisões serviram de incentivo, porque os irmãos pregavam o Evangelho com mais ousadia. Oravam, contribuíam. Então, quem está prosseguindo para o alvo que é Cristo, deve ser constante, devemos ser constantes, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, versículo 58. É um versículo que o irmão Edson gosta. Sede firmes e constantes. Acertei, irmão Edson? Faz aí. Olha lá, acertei. A gente vai convivendo com as pessoas, né? A gente vai vendo o versículo, a forma de orar. Sede firmes e sempre porque não é em vão a obra do Senhor. Então, dá um toque aí, continue cooperando com o Evangelho. Continue, não é em vão. Constância. Nós estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo. Então devemos cooperar. E que honra cooperar. Que privilégio cooperar. Eu fico radiante quando o pastor me convida para pregar. Eu fico empolgado. É a forma que eu tenho de cooperar. Eu não sei quando eu vá aqui na frente, vai todo mundo embora. Mas então eu coopero com aquilo pelo qual Deus me chamou. E Deus te chamou para quê? Todos os cristãos têm pelo menos um dom. Cooperar com o seu dom. Por que você parou de prosseguir? Porque prosseguir é independente do lugar que você está. Na faculdade eu continuo prosseguindo para o alvo. No trabalho eu continuo prosseguindo para o alvo. Mas segundo, uma igreja prosseguindo para o alvo deve viver o Evangelho de Cristo. Deve viver. Porque olha aqui que diz a palavra do Senhor em
em Filipenses 1:27. Eu vou deixar que a igreja faça essa leitura. Filipenses 1:27. Vamos lá? Todos juntos? Lindo isso. Ele diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Eu quero ouvir isso. É interessante que os membros que já foram dessa igreja, e principalmente os fundadores, e eles ouvem falar assim: caramba, a PIB do Coafá coopera para o Evangelho de Cristo. A PIB do Coafá vive de acordo com o Evangelho de Jesus. E isso traz uma alegria. Mas como é que deve ser esta vida? O apóstolo vai dizer: de forma digna. Firme na fé. Unidos ao extremo. Porque ele usa espírito, alma, lutando junto pela fé. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Unidos. Alma, espírito e corpo juntos. Ele usa a tricotomia aqui nesse texto, pastor Marcos. Em um só espírito, alma. E juntos, lutando pela fé evangélica, onde Cristo é a única bandeira. E aí me lembrei de Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Ele fala assim: está faltando espiritualidade em vocês. Mas por que, Paulo? Porque tem partido na minha igreja. Uns, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Cefas, Pedro. Outro, eu sou de Pedrão. E o outro, eu sou do grupo de Cristo. Pior ainda, era um grupo ali terrível. Se achava o melhor de todos. Aí Paulo diz assim: está faltando espiritualidade. Vocês estão deixando a humanidade sobressair a espiritualidade. É por isso que vocês estão assim. Eu sou de Paulo, não. Aí Paulo fala assim: olha, Apolo não é nada, eu não sou nada, mas é Cristo que é tudo. Infelizmente hoje, meus irmãos, a gente vê muito essas coisas. Você está onde, hein? Você bate palma? Você não bate? Na sua igreja tem isso? É preto lá, apaga a luz, não apaga. Tem coreografia, tem... Irmãos, o que é isso? Nós estamos prosseguindo para o alvo. Nós estamos seguindo para a maturidade cristã. Imagine aqui, pastor André, pastor Marcos, pastor Joabe, pastor Fernando, que é o pastor da igreja, e eu, eu sou do Edson, que terrível. Eu sou do André, nós somos de Cristo, estamos lutando junto pela única fé em Jesus Cristo, a única bandeira que é o Senhor. Uma igreja que prossegue para o alvo, ela coopera com o Evangelho e ela deve viver o Evangelho de forma digna, firmes na fé, unidos ao extremo, um só espírito, uma só alma, lutando juntos. Aí a gente fala assim: tem um evento aí na praça ou em algum lugar, tem várias igrejas reunidas. Não tem várias igrejas reunidas. Tem uma única igreja reunida, a igreja do Senhor. Uma igreja prosseguindo para o alvo.
ela deve cooperar com o Evangelho, deve viver o Evangelho de Cristo de forma digna. Como? Unidos, juntos, defendendo a mesma bandeira que é Cristo, o único Senhor e Salvador, a única esperança. A gente perde muito tempo. Pô, que desgaste, hein? Eu sou de Paulo. Não, Paulo é liberal. Eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo. Apolo é eloquente. Não, eu gosto de Apolo que é eloquente. E Pedrão, eu gosto do Pedrão, que Pedrão corta a orelha dos outros. Eu amo ele. O que a gente não pode é pecar, né? Mas uma igreja, irmãos, que prossegue para o alvo, é uma igreja que deve ser obediente ao seu Senhor até a morte. Até a morte. Faça a leitura de Filipenses 2:8. Obrigado aí pela mídia. Ih, garoto bonito que está lá na mídia, hein? Gente boa. Filipenses 2:8. Vamos lá? Uma igreja, prosseguindo para o alvo, deve ser obediente ao seu Senhor até a morte. E você sabe que a obediência ao Senhor pode te levar numa situação de desconforto? Até a morte. A obediência de Daniel levou Daniel aonde? Na cova dos leões. A obediência de Medraque, Sadraque e Abidnego levou eles aonde? Levaram eles aonde? A obediência de Jó, a fidelidade de Jó. E a desobediência também te leva a apuros. Vê, Jonas só foi descendo. Desceu para o porão, do porão desceu para o fundo do mar, e do fundo do mar foi parar dentro de um grande peixe. É melhor passar desconforto obedecendo, não é verdade? Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós não fomos salvos porque obedecíamos. Escolhi aqui o Edson, porque o Edson é obediente, não. Nós somos salvos pela obediência de um, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós não somos salvos porque nós éramos obedientes, mas nós somos salvos para sermos obedientes. A cartilha do mundo é A, B, C, D, E, F. E aí vai. E a cartilha de Deus, do Senhor, para a minha vida e para a sua vida, é obedecer. É obediência. Às vezes a gente é desobediente a Deus, às vezes, né, irmão? Às vezes, né? Aí Deus pega o filho dele pela mão, dá umas palmadinhas. Ah, seu moleque travieso, pá! Eu já falei com você, rapaz, pá! Ou então faz igual Super Nani, bota você ali para você pensar. Só sai daí quando 5 minutos, hein? De acordo com a idade. Eu vai ser 3 horas pela idade, 51 anos, né? Ser filho é dessa forma. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus falando à igreja de Esmina, Apocalipse 2:10. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, Mateus 24:13. A obediência é tudo. Se você está em desobediência,
Deus vai te corrigir. Se é filho, vai corrigir. E se não é filho, é para ser filho. Você começou tão bem, começamos tão bem. E aí no meio do caminho a gente vai começando a desobediência. E a gente vai, não, retorna. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo falou dele. E eu preciso tomar essa decisão. Eu não cheguei à perfeição, mas eu deixo as coisas para trás e eu prossigo para o alvo. Uma igreja prosseguindo para o alvo deve cooperar com o Evangelho, deve viver o Evangelho de Cristo, deve ser obediente ao Senhor até a morte. Quarto, uma igreja prosseguindo para o alvo deve confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Leia Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todo mundo vai confessar. Mas nem todos que confessarem serão salvos. Porque vão confessar quando vê Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. Mas tem que confessar agora, é hoje. Confessar não só com os nossos lábios, nossas palavras, mas devemos lutar, nos esforçar para confessar com nossas atitudes e ações que Ele é o Senhor. Todo rebanho tem uma marca. Quem é do interior sabe, né? O gado, né? Tem a marca, aquela marca diz assim, esse aí é do fulano de tal, não é isso? Você tem uma marca, irmãos. A marca do Senhor. O selo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ele é o Senhor. Uma igreja prosseguindo para o alvo é aquela que confessa Jesus como Senhor todos os dias, não só como Salvador, porque todo mundo quer ir para o céu, quero. Não, quer Jesus como seu Senhor? Ah, não, peraí, não, eu vou ter que... Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos, irmãos, eu preciso deixar Jesus Cristo ser Senhor da minha vida. Eu preciso. Devemos fazer como Tomé. Tomé, não, eu só acredito vendo, se eu tocar nele, aí Jesus aparece. Aí, Tomé, toca aqui. Tomé, quando vê aquela cena, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Tem igreja que está ali, Jesus Cristo é o Senhor. Não quer dizer nada, não. Jesus Cristo é o Senhor. E ensina um monte de coisas que não é do Senhor. Não adianta nada. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, amém, glória a Deus, é o Espírito Santo. Mas se eu também faço um monte de coisas que não está condizente com o ensino do meu Senhor. Não, eu preciso rever e confessar que Ele é o meu Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes. Só que eu ainda não alcancei a perfeição.
Mas eu continuo prosseguindo. Eu continuo avançando. Amanhã tentar ser melhor. De repente, se Deus permitir viver mais uma semana, chegar aqui domingo que vem, um Edson melhor. E só em Cristo há essa possibilidade. Só através do Espírito Santo há essa possibilidade, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas aí eu tenho que estar no processo. Uma igreja que prossegue para o alvo deve esperar a vinda do seu Senhor. Você está esperando o Senhor? Será que eu estou esperando o Senhor? Será que eu realmente anseio por esse encontro? Olha o que diz Filipenses 3:20, já estamos caminhando para o fim. Filipenses 3:20, olha o que diz. Filipenses 3:20, olha que coisa linda, irmãos. Vamos lá? Mas por isso que Paulo não é bobo não, né? Eis que eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo, porque a cidade de Paulo estava onde? No céu. Donde também esperamos o Salvador e Senhor. Você está esperando a vinda do Senhor? O Novo Testamento fala que a igreja é corpo de Cristo, templo santo de Deus, rebanho de Deus. Mas quando eu falo da vinda de Jesus, me faz pensar em casamento. E no casamento, quando Felipe estava aqui como noivo, né, Felipe? Ele estava aguardando quem? A Gleice, a noiva, aquela expectativa linda. Não, o noivo também, né? O pessoal gosta e tal. Mas o foco está em quem? Na noiva. Já chegou, aí o pessoal olha para trás assim. Aí Felipe está demorando. Será que ela desistiu? Não desistiu não, estão aí. E aquela expectativa está na noiva. O foco está na noiva. E o noivo que está esperando. Mas na relação igreja com o seu Senhor é o contrário. É a noiva que espera o noivo. A noiva que a igreja está aguardando um exemplo, Jesus entrar pelas portas e a igreja se levantar e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ai, meu Deus, que encontro glorioso. A noiva está voltando. Devemos estar vigilantes e preparados para a vinda do Senhor, que Ele está voltando. Uma igreja que caminha, que prossegue para o alvo, deve esperar, ansiar pela vinda do seu Senhor. A parábola das 10 virgens deve servir de alerta para todos nós, para mim principalmente. 10 a totalidade. 50% ficaram, 50% foi. O noivo chegou e a noiva, uns estavam preparados e outros não. Vamos trabalhar para que a gente esteja do lado dos que estão preparados, vigilantes, porque o noivo está voltando. Uma vez perguntaram a Lutero como ele vivia. Onde ele respondeu: eu vivo como se Jesus estivesse morrido ontem, ressuscitasse hoje e fosse voltar amanhã. E isso falou muito ao meu coração. Se Deus permitir chegar amanhã, eu tenho, Senhor, eu vou viver hoje como se o Senhor tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e amanhã. Chegando terça, a mesma coisa, porque eu estou me preparando para encontrar com o meu Senhor, porque Ele vem.
Você que não aceitou Jesus ainda, faça isso hoje, pois o rei está voltando. E a igreja está prosseguindo para o alvo que é Cristo. E a igreja lhe convida hoje, venha com a gente, vamos juntos prosseguir para o alvo. Um jovem perguntou ao pastor, qual seria o melhor dia para aceitar Jesus? Um dia antes de morrer, disse o pastor. Mas eu não sei quando eu vou morrer, disse o jovem. Aí o pastor diz assim, você não sabe quando Jesus vai voltar? E você não sabe quando vai morrer. Então o dia de você aceitar Jesus é hoje, é agora. Ele está voltando. Nós não podemos, irmãos, escolher e nem decidir morrer. Eu não posso. Eu não vou morrer. Eu decidi, eu escolhi não morrer. Não. Todos nós vamos enfrentar esse momento. Mas nós podemos decidir e escolher aonde passar a eternidade. Porque Ele pagou na cruz. E se eu aceitar Ele como meu Salvador e Senhor, eu vou passar a eternidade com Ele. Eu tenho essas condições que Ele dá a mim e a você de decidir. Apocalipse 3,11 diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus é a igreja de Filadélfia. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Venha, Senhor Jesus. Maranata, venha, Senhor Jesus. Nós não podemos escolher morrer ou não, fisicamente. Mas nós temos condições de escolher onde passaremos a eternidade. Uma igreja que prossegue para o alvo deve se regozijar no seu Senhor. Filipenses 4:4. E uma igreja que prossegue para o alvo, ela é sustentada pelo seu Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, com a sua riqueza, suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Uma igreja que prossegue para o alvo deve cooperar com o Evangelho, deve viver o Evangelho de Cristo, deve ser obediente ao seu Senhor até a morte, deve confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, deve esperar a vinda do Senhor, deve regozijar sempre no Senhor, porque ela está prosseguindo para o alvo, e ela é sustentada pelo Senhor dela. PIB no Quafá, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, prosseguindo para o alvo que é Cristo. O maná continua descendo do céu, o pão nosso de cada dia, o Deus proverá é o Deus da igreja. Ageu 2:8 diz, olha, minha é a prata e meu é o ouro. Que para tanto, irmãos, Deus continue abençoando a sua vida. Mas, prosseguindo para o alvo. Que é quem? Jesus. Amém. Passo a palavra para quem é de direito. Irmãos, glória a Deus pela palavra que recebemos, amém? Eu vou fazer 2 convites nessa noite. Primeiro é se há alguém aqui que ainda não tem certeza para onde está indo, fica o convite de entregar a vida a Cristo nesta noite, se é algum jovem, algum adulto, algum adolescente, alguma criança. A oportunidade é hoje. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente, se há alguém que quer tomar essa decisão. Esse é o meu primeiro convite, eu vou fazer 2. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida a Cristo? Alguém que ainda não teve a experiência, que está na dúvida? Ou todos nós aqui já temos certeza de que se Jesus voltar amanhã, ou se nós morrermos, ou hoje ou amanhã,
Nós sabemos para onde vamos? Amém? Amém, glória a Deus por isso. Eu tenho um segundo convite. Esse segundo convite ele tem a ver com a minha experiência de chamado pastoral. Hoje, na nossa denominação, nós homenageamos o pastor, né? Dia do pastor. O segundo domingo de junho é o dia do pastor. E as minhas experiências de chamado pastoral, todas elas aconteceram em momentos missionários. Eu sempre tive guardado no meu coração de colocar diante da igreja um convite para esse ministério, para o ministério pastoral, que a gente não esperasse, né, um momento missionário para atendermos esse chamado da parte de Deus. Então, o meu segundo convite é nesse sentido. Se há alguma jovem, né, porque a nossa denominação ela também aceita pastoras, se há algum jovem que entende que Deus está chamando para o ministério pastoral, eu gostaria de abrir essa oportunidade para que essa decisão fosse tomada. Nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós tomamos coragem de vir à frente, né? Porque é necessário coragem, né? Tomar essa decisão de vir à frente entregando a vida a Cristo. Pode ser que alguém estivesse com desejo de tomar essa decisão e não veio, porque ainda não teve coragem, né? Isso acontece também. Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas se há alguém nessa noite que quer entregar a vida especificamente para o ministério pastoral, eu gostaria de convidar a vir aqui à frente. Eu vou convidar o pastor Edson também para vir aqui. Eu vou chamar a irmã Edneia. Está lá dentro? Chama ela, por favor. Ela vai orar pela nossa vida. Deixa eu dar um abraço. A irmã Edneia vai orar. O pastor Marcos também. O pastor Marcos ele vai passar pelo concílio sábado, mas nós já chamamos ele de pastor, porque eu aprendi no seminário que a igreja ela concorda, né, com o chamado de Deus para a nossa vida. Se a gente já chama o pastor Marcos de pastor, é porque nós já vemos ele no exercício do ministério. Isso para ele é confortante, porque ele vai passar pelo concílio essa semana. É um momento que é dado aos pastores, né, a um grupo específico de pessoas, onde ele vai ser sabatinado. Então nós vamos orar pela vida dele também. Vamos alcançar o Miguel, que está também entendendo que Deus está o convidando. Glória a Deus pela vida da irmã. Seu nome é? Isabela. Isabela, Deus te abençoe, Isabela, na decisão também. Nós temos mais alguém? Mais algum jovem, algum adolescente que Deus está ardendo o coração nessa noite, que Deus está incomodando. Isso aí é o Espírito Santo falando no seu coração. Isso não quer dizer que amanhã você vai se inscrever no seminário. Deus ele tem um processo de trabalhar na vida de cada um. Pode ser amanhã. Eu estava te esperando. Se Deus está trabalhando, se você já está no seminário e está encontrando dificuldade, Deus ainda está trabalhando no seu coração, também essa é a oportunidade. Continuando, não quer dizer que amanhã você vai se inscrever no seminário. Deus vai trabalhar, você pode concluir seus estudos, né? Miguel faz engenharia, né? Conclua seus estudos, se você está se preparando. Eu estou falando isso porque isso é uma experiência pessoal minha, que eu sei que às vezes acontece com a gente. Eu procurei um pastor, vai continuar tocando, você que está vindo também. Eu procurei um pastor e falei, pastor, estou querendo ir para o seminário. Ele falou, André, acaba os estudos. Eu não ouvi, e hoje eu não tenho graduação. Deus me levou por outro caminho, eu abri uma empresa, graças a Deus as coisas aconteceram. Mas eu não vi esse conselho e fez falta na minha vida. Mas acabem os estudos, não quer dizer, Deus vai trabalhar do seu coração do jeito dele. O tempo é de Deus. Só diga sim, só diga eis-me aqui, e o resto Deus faz, tá bom? Então nós vamos orar, irmã Edneia. Eu chamei a irmã Edneia porque ela é mais antiga. Não te vi, não, estava escondida. Deus te abençoe também, Dani, tá bom? Deus te abençoe, glória a Deus por sua vida também. Chamei a irmã Edneia porque eu dei uma olhada, eu achei que ela era mais antiga aqui na igreja, se eu não estou enganado, né? Não estou denunciando a sua idade, porque a igreja é uma igreja jovem,
mas eu achei mais significativo, entendi da parte de Deus dela orar também pela minha vida, né? Pelos pastores, né? Pelos aqueles que estão no seminário, por aqueles que estão dizendo sim para Jesus, a Dani, Miguel, Isabela, o Gabriel também já estava no caminho já de ir para o seminário e está confirmando a decisão dele. Então vai orar pelas nossas vidas, tá bom? Para que Deus ele continue nesse processo. O ministério pastoral ele é doloroso. A mensagem que nós vimos aqui, ela tem tudo a ver com isso. Deus ele fala de muitas maneiras aos nossos corações, né? Alguns entenderam Deus ouvindo a palavra como igreja. Eu ouvi muito Deus falando comigo como pastor, porque eu ouvi Paulo cuidando de uma igreja, sofrendo para cuidar de uma igreja, né? O ministério pastoral ele é doloroso, ele é muito gratificante. Me falaram isso. Eu tenho pouco tempo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, um casal aí entregando a vida. Deus abençoe. Um abração. É isso, vou parar de falar. Eterno Deus e grandioso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, por esta igreja deixar o teu Espírito falar, Senhor, livremente, Senhor. E nesta noite não foi diferente, Senhor. Nessa noite teu Espírito pairou aqui nesta igreja, falou a cada coração, Senhor. E nesse momento, eis aqui, Senhor, essas pessoas com decisões, diversas decisões, mas todas são para trabalharem para Ti. Todas são, Senhor, para continuar a Te servir, para continuar a ser uma igreja, Senhor, que produza frutos e frutos dignos de Ti. Pai de amor, som do coração do casal, som do coração da Daniele, som do coração do Miguel, som do coração do Gabriel, Senhor, e os demais que não tiveram a disposição de estar aqui na frente, mas teu Espírito possa estar incomodando cada um, para que possamos levar esse lema adiante, para que possamos, Senhor, continuar a falar da tua palavra, ter ousadia ao abrir da sua boca, Senhor. Pai de amor, confirma e continue ardendo no coração de cada um a chama de te servir, Senhor. Obrigada pela palavra do pastor Edson, Senhor. Palavra boa, como foi a palavra de manhã, pela manhã. Palavras diretas, Senhor, que despertaram a sua igreja, Senhor. Toma o pastor Edson em suas mãos. Quero colocar nas suas mãos também o pastor André, o pastor Marcos Vinícius, o pastor André que já iniciou, o pastor Marcos Vinícius nesse final do mês, Senhor, que estará passando pelo concílio, estará sendo consagrado a seguir. Toma, Senhor, em suas mãos. Continue, Senhor, fazendo com que Coafá faça a diferença nesta localidade. Que aquele que por aqui entrar, Senhor, ouvir a tua palavra, possa estar ouvindo a tua palavra. Que somente o seu nome possa ser glorificado neste local. Que somente exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, seja com o nosso pastor também ali em sua casa, em recuperação de saúde. Toma em suas mãos, Senhor. Toma em suas mãos cada um, pastor aqui, o pastor Joabe também. Obrigada por esse dia que nós denominamos também o dia do pastor. Seja com os pastores que estão lutando para manter uma igreja viva, uma igreja edificante para Ti. Toma cada um em suas mãos, Senhor. Que líderes se levante para continuar essa obra, mas a obra, Senhor, verdadeira de Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Eu queria só falar do pastor Fernando, né? Aí é um testemunho pessoal, sei que já está encerrando já, vale a pena, né? O pastor Fernando, eu sei que ele, infelizmente, né, ele não está aqui, fazendo muita falta para a gente, e não teria como deixar de falar dele, né? Eu vou falar isso, eu sei que isso está no coração de vocês. Quando eu cheguei aqui, o pastor Fernando me abraçou de uma maneira tremenda, tremenda. É um homem de Deus que tem cuidado dessa igreja de uma maneira... Até o Miguel, eu vou orar pela vida do pastor Fernando. Miguel, vem cá, Miguel.
E o pastor o Miguel vai representar o pai dele. E nós vamos ficar de pé. Nós vamos estender a mão para a vida do Miguel. E ele vai estar representando o pai dele. E a gente vai estar orando pelo carinho que a gente tem pela vida do pastor, né? Do pastor Fernando. Ele não está aqui, mas isso aqui vai simbolizar, eu sei que vai chegar até o coração dele, o carinho que a gente sente pela maneira com que ele tem cuidado da gente aqui no Coafá. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Fernando. Obrigado, Pai, porque ele tem cuidado da gente com um carinho muito especial. Ele tem orado pela gente, Pai, ele jejua pela tua igreja, ele chega aqui, ele se ajoelha, Deus, eu sei que nós somos motivos da oração dele. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem fortalecido os passos da vida do pastor Fernando. Ele tem trazido para nós, Pai, a tua palavra, ele tem usado a tua palavra para cuidar da tua igreja. Obrigado, Deus, não há palavras para agradecer, porque ele tem dedicado a tua vida para cuidar da gente. Muito obrigado. Obrigado por essa igreja, obrigado porque o Senhor tem usado cada líder, Deus, cada pastor, para que essa igreja ela seja luz nessa comunidade. Abençoa também Rose, Miguel, Duda, Thales, Natália, toda esta família pastoral que tem nos abençoado. Muito obrigado. Ser com ele nessa recuperação, que em breve, Pai, ele volte renovado, revigorado, Pai, e continue usando sua vida, sua saúde, seus dons, aquilo que o Senhor tem dado para ele, para te servir. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.